is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Muito boa noite, que a paz do Senhor Jesus possa envolver o teu, o meu, o nosso coração, que a alegria do Senhor possa nos conduzir em um culto que exalte e glorifique o nome bendito desse Deus que adoramos. É uma bênção podermos estar juntos, é uma bênção podermos adorá-lo, ainda que em lugares diferentes, mas neste momento podemos nos unir e juntos adorar esse Deus maravilhoso, que assim o teu coração possa estar em condições de adorar, preparado para adorar, e que a sua vida neste momento seja algo que oferte ao Senhor, algo que enalteça, que engrandeça o nome bendito desse Deus que é o nosso Salvador. No Salmo 19, o verso 14, nós lemos: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que o Deus que ouve as nossas palavras, os nossos dizeres, que o Deus que conhece a meditação do nosso coração, possa ser adorado por aquilo que você vai oferecer em louvor, em adoração, em oração neste momento, e que o teu coração possa estar também aberto e receptível para pensar em Deus e em tudo aquilo que ofereceremos ao Senhor e receberemos do Senhor neste culto em que paramos agora para celebrar ao Rei dos Reis. Que a tua vida seja uma oferta de adoração ao Senhor e seja também o alvo da bênção do Senhor através do teu Santo Espírito, do seu Santo Espírito, aplicando a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos adorar e daremos sequência então no nosso culto. Ó Deus, a Ti seja a honra, a glória, a Ti seja o nosso louvor. A Ti consagramos o nosso culto, a Ti consagramos a nossa vida. Que o nosso coração, ó Deus, que o nosso espírito, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, neste momento, ó Deus, possam estar concentrados no Senhor. Que não venhamos a nos distrair, ó Deus, apesar de estarmos num culto online, com outras tantas coisas que envolvem as nossas vidas, mas que possamos, neste momento, parar, acalmar o nosso coração e diante do Senhor ofertarmos o nosso culto, que seja exclusivo para Ti. Que as outras coisas, ó Deus, sejam deixadas para depois. Que este tempo seja um tempo em que a nossa vida seja concentrada em adoração, em culto ao Senhor. Receba, portanto, Deus, o nosso culto. Toque nos nossos corações. Cada um dos que estão conosco neste momento, ó Deus, cada um dos que estarão participando deste culto, que sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, mas que ao mesmo tempo, ó Deus, do nosso coração possa fluir a adoração, aquela adoração que exalte ao Senhor, aquela adoração que traga ao Senhor prazer em recebê-la, que assim o Teu nome seja sempre glorificado, ó Deus, e que pelo nome do Senhor Jesus, este culto possa chegar diante do Senhor e Te engrandecer e Te enaltecer para a Tua honra e para a Tua glória. O nosso culto nós consagramos a Ti, assim como a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar e o nosso desejo é que o Teu culto realmente enalteça esse Deus maravilhoso que está presente com você aí, assim como está comigo aqui. Adoremos ao Senhor.
Chefe bendito, chefe glorioso, entendo ele é vencedor. Ele supremo guiando com seu poder e valor. Todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só a seu lado invencível, até minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Olá, amados irmãos, eu sou a Sônia Costa, missionária de capelania hospitalar, um ministério específico aí da convenção. Há 22 anos nesse ministério, junto com esse ministério também a gente atua com aconselhamento. Estou aí cursando psicologia, mais uma ferramenta para ajudar, para colaborar aí nessa missão, de atender os que estão em sofrimento, em crise. E quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos e quero contar aqui, todas as histórias rápidas que vão incluir tudo que está acontecendo nessa pandemia, quando aconteceu a pandemia, que a gente foi impedido de estar nos hospitais, nós, logo em seguida, eu já montei um grupo no WhatsApp, todos os meus voluntários, 35 voluntários, nós montamos o grupo como intercessores. Aí eu envio para o hospital toda semana uma mensagem, seja em áudio, em vídeo ou escrita, uma oração, uma meditação. E eles nos dão um retorno, feedback do quanto aquela palavra fez diferença, o quanto que eles estão se sentindo acolhidos, mandam os pedidos de oração, mandam aquilo que está mais difícil para eles, mandam o nome de quem está internado, enfim, a gente tem acompanhado. E numa desses feedback, uma funcionária falou para mim assim: Sônia, você que tem o Espírito de Deus, você que trabalha com pessoas, que tem esse jeitinho, você pode atender uma jovem que eu estou muito preocupada que ela está com pensamentos de morte? Eu falei, sim, passa o contato para mim. Entrei em contato com essa jovem, eu fiquei com ela num link, eu atendo num link numa sala virtual, aconselhamento, pessoas com depressão, ansiedade, casos aí que colocam para nós. E aí essa jovem pôde estar conversando comigo, eu estive ouvindo por mais 1h30 no primeiro atendimento, e em seguida ela já mandou um feedback dizendo que aquilo fez toda a diferença, aquela oração, aquele ouvido, aquela escuta, aquelas palavras. E aí, em seguida, também a funcionária do hospital entrou em contato, que foi muito bom. E eu tenho atendido essa jovem nos atendimentos semanais, ela entregou a vida para Jesus. Ela está ansiosa para a igreja voltar, que ela quer conhecer a família que Deus vai preparar para ela. Então, foi uma bênção e Deus tem usado as nossas vidas. Eu também atendi um senhor que a filha dele entrou em contato comigo. Falou, olha, meu pai, que você já atendeu há uns anos atrás, está com depressão de novo, agora é só ele, junto com a minha mãe. Cheguei lá, estava aquele senhor com um cabelo desse tamanho, com uma barba enorme, dizendo para mim que ele não estava se alimentando, não estava dormindo, que a energia que ele tinha, ele guardava para cuidar da esposa. Com ele mesmo, ele não tinha
desejo de mais nada. Então a gente pôde estar conversando, li a palavra, fiz uma oração, expliquei para ele o que estava acontecendo com o físico dele, com a mente dele. E logo em seguida, no dia, algumas horas, a filha dele já falou: olha, Sônia, ele já tá diferente. No dia seguinte, já me mandou uma foto, cabelo cortado, a barba feita e todo animado para trabalhar. Ele é um artesão. Esses dias ele me mandou um recadinho dizendo que ele está construindo uma arte para mim, que ele vai me dar de presente algo, porque ele é muito grato pelas orações, por tudo que eu fiz, por ouvi-lo, porque ele falou da dor dele, fez toda a diferença a oração. Numa desses atendimentos semanais virtual com ele, me mostrando o que ele estava fazendo, tudo, ele orou, ele colocou outras coisas, ele orou confessando Jesus, ele orou confessando pecados, ele entregou a vida dele para Jesus. Então tem feito toda essa diferença, né? A gente tem conseguido atender apesar de toda essa situação de não poder estar junto. E Deus tem usado as nossas vidas. Eu também, junto à minha família, passei por uma grande crise. Meu esposo ficou internado na UTI 5 dias, no hospital por 8 dias. Eu fiquei com a Covid também, com uma assintomática, junto com meu filho de 15 anos e minha filha de 21. E eu fui totalmente fortalecida pela oração, acolhimento dos irmãos em oração, recadinhos que eu recebi, ligações, orações gravadas. Eu falei para o Senhor, eu falei: Deus, aquilo que eu amo fazer fizeram comigo, e foi muito bom. Foi fortalecedor. Teve dias bem difíceis, mas fazia toda a diferença esse acolhimento, essa atenção dos irmãos. Vencemos a Covid, fomos agraciados por Deus, fomos tratados, fomos cuidados e ficamos mais fortalecidos. Então, eu só tenho a louvar e agradecer a Deus. Eu também a gente também faz contato na área social, vai levar cesta básica, vai levar doações de roupa. O hospital a gente tem contato com assistente social direto, os abrigos também que a gente trabalha. Enfim, igreja, nós podemos continuar como igreja, apesar dessa crise, sendo instrumento de Deus para estabelecer o reino de Deus e a sua justiça na vida daqueles que sofrem. Que Deus continue nos usando, nos capacitando para falar do amor dele, para apresentar ele como Deus Consolador, para falar da palavra dele, porque nós temos tudo que as pessoas precisam. O poder da palavra de Deus para consolar, para fortalecer. Temos o Espírito Santo de Deus e temos a nossa experiência com Deus. Então, que Deus continue nos usando em busca do sofrido, como um bom ouvido, como um coração acolhedor, cheio de amor, sem julgar, sem condenar, querendo realmente compreender a dor daquela pessoa que está sofrendo e sendo verdadeiramente um instrumento de Deus para a cura, para a salvação dessas almas, para a glória do Senhor. Obrigado, igreja, obrigado pelas orações, pelas ofertas, por fazer parte da nossa vida, por fazer parte de esta que eu contei, estas e tantas outras vitórias. Louvo a Deus e agradeço. Amém? Deus abençoe a todos nesse acampamento. Boa noite, irmãos. Nesse momento, venho fazer essa oração de intercessão. E peço que cada irmão que tiver algum pedido, que venha juntamente comigo em espiritual, levar a nossa petição ao Pai. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos mais essa oportunidade que permite, Senhor, estar na Tua presença e eu, juntamente com meus irmãos, neste momento, em um só pensamento, levando a Ti, Senhor, nossas petições e agradecendo pelo dia de hoje, pela noite que nos permite a vida, Deus, mais essa oportunidade que nos dá de poder estarmos aqui nesse vídeo, orarmos juntos, Pai, em um só espírito. Neste momento te agradeço e peço, Deus, que venha com teu poder sobre a tua igreja, fortalecendo, Senhor, cada dia, nos dá fortalecimento espiritual, porque tanto tempo, Senhor, estamos longe da tua casa, nós podemos estar juntos, reunidos, por isso que muitos irmãos possam estar coração longe de Ti, Deus, muito enfraquecido na fé, que nós venha, Senhor, com o Teu poder sobre nós, nos fortalecer, avivar nossa fé em Ti, Deus. Renova a nossa esperança cada dia mais em Ti, Deus, para que nós possamos confiar nesse Deus, mesmo não estando na Tua casa, que nós possamos, Senhor, estar com nossos corações voltados a Ti todos os dias, em oração, em agradecimento, porque sabemos que será um Deus grande, um Deus poderoso, que cuida dos Teus filhos todos os dias da Tua igreja na face da terra, Deus. Permita-nos, Senhor, a cada dia ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, que pela Tua graça, Deus, que nos dá todos os dias,
tuas misericórdias que nos alcançam a cada dia, também a cada manhã. Nós viemos, Senhor, te agradecer e pedir, Deus, que abençoe essa nação na qual vivemos, toda essa epidemia, toda essa situação, Deus, que estamos passando. Nós sabemos que nada foge do teu controle, nada foge do teu querer. Sabemos que o Senhor está à frente de tudo isso, Pai. É o Deus que é conhecedor de todas as coisas. E nós confiamos nesse Deus que é o único, sabemos que estamos protegidos em Ti, Deus. Mesmo em meia circunstância, mesmo em meia situação que estamos passando, sabemos que nós estamos com Cristo. E é a maravilha que podemos conhecer e saber que estamos firmados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Que abençoe a tua igreja na face da terra e nos dê, Senhor, a cada dia renovação, Deus, nossa vida espiritual, seja firmados em Ti, Deus, cada dia mais. Abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão enfermos também, que estão com problemas de saúde. Seja o Senhor na vida de cada um, dando sustento, dando fortalecimento, dando, Senhor, a cada dia a alegria de poder Te buscar e saber que está na Tua presença é melhor que nós possamos fazer, Pai. Obrigada por tudo. Eu Te agradeço por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e faz até todos os dias. E no nome do Seu Filho Jesus Cristo, esse Senhor e Salvador da nossa vida, que eu oro agradecida por tudo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui na cidade de Minas Gerais, entre Jacutinga e Ouro Fino. E neste momento que a gente está longe de Americana, mas surgiu um momento em que eu estive refletindo sobre algumas experiências que a gente tem na vida. E eu achei importante compartilhar isso com os irmãos. Uma das bênçãos que eu tive no dia 10 de junho foi ter completado 24 anos no mesmo serviço, no mesmo emprego onde Deus abriu uma porta para mim há 24 anos atrás. E essa data foi no dia 10 de junho. Mas uma experiência que eu vivi naquela época, onde eu estava recentemente casado, eu estava num emprego aqui em Americana, onde praticamente foi dado à minha pessoa a atribuição de trabalhar num dos piores serviços daquela empresa. E o serviço era tão assim nocivo que mesmo você lavando as mãos, ela já não limpava mais, devido aos resíduos que tinha naquele trabalho. O que eu pensava? Eu sair do emprego eu não podia, devido às responsabilidades que eu havia trazido com a nova vida que eu estava vivendo, que era do casamento. Mas aí eu colocava isso diante do Senhor. O que fazer naquele momento? Eu não podia jamais sair do emprego para viver uma situação em que não tivesse outra renda. Foi naquele momento que Deus abriu a porta, onde através do concurso público, Ele me colocou nesse atual serviço que tenho hoje. Aí eu fico analisando que Deus conhece as nossas petições. Ele sabe aquilo que você está passando e Ele conhece aquilo que pode ser melhor para a sua vida. E aquilo que eu fiz há 24 anos atrás, colocando esse problema nas mãos do Senhor, Ele me deu a vitória, me concedendo, me tirando daquele emprego onde eu estava naquele momento, me colocando num emprego totalmente diferente e abrindo praticamente as portas para uma questão de estabilidade na área financeira. E, consequentemente, isso contribuiu também para que eu tivesse uma melhora na vida espiritual, pois eu pude ver naquela situação Deus agindo na minha vida. Aí ficou claro para mim a prática daquela passagem bíblica onde o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, nesse cenário onde nós estamos aqui, você pode ver que existe um caminho que segue à sua frente. Nós conseguimos enxergar
até um certo momento deste caminho. Só que a confiança que a gente tem que ter é que Deus já está lá na frente. E lá na frente ele já sabe aquilo que é melhor para você. Então fica aí a dica nesse momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas uma coisa importante em tudo isso, irmãos, é que mesmo naquela época, uma coisa que eu procurava sempre fazer é separar aquela parte que era do Senhor para devolver para ele. E de certa forma, assim como Deus não permitiu que eu continuasse naquela situação, ele me honrou através daquilo que eu honrava ao Senhor também. E fica aí o legado para cada um de vocês. Sempre procure priorizar as coisas do Senhor. Seja na questão financeira, seja na sua vida particular, porque de qualquer maneira, ele sempre tem o melhor para você. E lá no final, em tudo na sua vida, Deus já está lá. E ele sabe conduzir todas as circunstâncias para que a sua vida tenha um final feliz. Assim como Deus diz na sua palavra, que ele quer aquilo que é de melhor para a nossa vida. Então, eu finalizo essa parte dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e com certeza o mais ele fará. Então, fica esse recado aí para sua reflexão e que isso seja uma prática na vida de todos nós. 1 Tessalonicenses 5,18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nesta noite, eu te convido a adorar e exaltar o nome do Senhor juntamente conosco. Eu te bendirei quando
convidar neste momento para, junto comigo, podemos estudar um pouquinho da palavra do Senhor e dela extrairmos alguns princípios, alguns ensinos e algum conhecimento para a nossa vida espiritual. Eu quero, abordando o tema Olhando para o Alto, usar como exemplo hoje à noite a vida de Jó, este homem de Deus cuja história é tão conhecida, mas se você não conhece, eu quero te convidar a ler na sua Bíblia o livro de Jó. E neste momento, se você tem sua Bíblia contigo, quero te convidar a abri-la em Jó capítulo 1, e nós vamos ler apenas alguns versos, 3 versos do capítulo 1, versos 1, 2 e 3. O texto diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente em seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. É uma breve apresentação de Jó, do seu caráter, da sua personalidade, do seu temor a Deus, mas também da sua riqueza. E é claro que eu não quero me ater necessariamente à história de Jó, porque esta você pode ler na sua Bíblia, o momento que você quiser, pode ler todos os capítulos e você vai conhecer uma história tão linda, tão abençoada, tão especial e com tantos ensinamentos importantes e relevantes para a nossa condição espiritual, para a nossa vida espiritual. O que eu queria, na verdade, com você, é pensar e extrair do texto alguns exemplos, alguns princípios que nos ajudarão a manter os nossos olhos no alto, que nos ajudarão a olhar, independente da situação ou da circunstância, para o alto. O primeiro princípio, que talvez é o que eu queria me manter hoje à noite, só neste princípio: concentre sua visão em Deus. Concentre sua visão em Deus. Você conhece o texto de Hebreus capítulo 12, o verso 2, onde o autor, e na tradução Revista Atualizada, ele diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. São olhos firmes e fitos em Jesus. O que eu primeiro queria trazer contigo aqui é dentro de uma visão que nós entendemos na história de Jó, aplicar esse princípio de que os nossos olhos, independente das circunstâncias, podem e devem estar concentrados em Deus. É quase natural nós, ao recebermos as bênçãos do Senhor, atribuirmos a Deus essa bênção e nos alegrarmos e nos jubilarmos e agradecermos, principalmente aquelas bênçãos que a gente pede e finalmente Deus concede. Ou nas grandes ou pequenas coisas também, nós entendemos o cuidado de Deus, as provisões de Deus, e quando somos abençoados, é muito natural, é simples, principalmente você que teme a Deus, é natural você entender que é uma bênção de Deus, que aquilo adveio de Deus, é Deus quem te deu. E mesmo as pequenas coisas, conforme Jesus diz em Mateus capítulo 6, né? Deus cuida de nós nas pequenas coisas, até nas vestes que nós vestimos, Deus cuida de nós. Paulo ele escreve aos Filipenses e diz para nós não estarmos inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições serem tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ação de graças.
E a paz de Deus, né? O verso 7, Filipenses capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Pedro, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A preocupação da provisão é de Deus. Então, toda a minha ansiedade, ou como no texto de Paulo, toda a minha inquietude, ela tem que ser lançada para Deus. Tem que ser colocada no altar de Deus. Tem que ser depositada nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele cuida de nós. O salmista ele vai dizer que Deus cuida de nós enquanto nós dormimos. Deus provê as nossas necessidades enquanto nós dormimos. Então é muito pessoal, é muito grande o cuidado de Deus, muito intenso, muito atento o cuidado de Deus para conosco. Então, seja nas grandes bênçãos, que nós avaliamos ser grandes, ou nas pequenas que às vezes nós sequer agradecemos ou reconhecemos, Deus cuida de nós. E esse cuidado nós temos a facilidade de atribuir a Deus. Mas e as coisas ruins? E os problemas? E aquilo tudo que de alguma forma me causa uma tristeza muito grande no coração? Como eu vejo isso? Do que é bom, é muito fácil atribuir a Deus, porque Deus ele é bondoso. Aliás, Deus ele não é bom porque ele tem atitudes de bondade. Deus ele é bom por essência. Mateus capítulo 19, versos 16 e verso 17, vai narrar daquele jovem que chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele no verso 17, por que me chamas bom? Não há bom. Há somente um que é bom. Deus. Deus é bom, por essência. Não é que ele tenha atitudes de bondade. A essência de Deus é boa. Deus é bom por essência. Por conta de um filme nós temos a expressão Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E de fato, Deus é bom porque ele essencialmente é bom, diferente de nós. Nós somos maus e temos atitudes de bondade. Deus não. Deus ele essencialmente é bom. E quando as adversidades acometem as nossas vidas, e quando coisas ruins acontecem em nossas vidas, e quando o mal nos alcança, o que você diz sobre isso? A quem você atribui isso? Porque também naturalmente, assim como as coisas boas naturalmente nós atribuímos a Deus, também naturalmente a nossa reação é encontrar a fonte desse mal, é encontrar a razão desse mal, é encontrar o culpado desse mal que acontece conosco. E aqui, meu querido irmão, aqui eu tenho uma grande lição na vida de Jó. Já no primeiro capítulo, uma grande lição. Tudo era Deus. Tudo era Deus. Mas você vai perguntar, mas Deus faz o mal? Talvez a questão é, Deus permite o mal? Deus permite que o mal nos alcance? Deus traz a adversidade para a minha vida? A resposta é sim. Deus tanto permite o mal, quanto traz a adversidade. É verdade que Tiago diz que Deus, Tiago capítulo 1, verso 13, diz que Deus, ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Porque a tentação sempre nos leva para o pecado. Mas Deus prova. E por que Deus permite a prova? Por que Deus permite a aflição? Por que Deus permite tribulações? Por que Deus permite que alguns males alcancem as nossas vidas? Por algumas razões bem específicas, vou mencionar poucas delas aqui. Primeiro, para o seu aperfeiçoamento.
para que você possa melhorar. É uma obra de Deus que, como aquela pedra que tem que ser esmerada, Deus também vai purificando a sua vida através de adversidades, através de males que te alcancem. Também porque Deus tem projetos, e muitos projetos de Deus são maiores do que os nossos. E propósitos de Deus, eles não caminham necessariamente com os nossos propósitos. Então, muitas vezes, os problemas que acontecem em minha vida é para que eu chegue no propósito de Deus. Outras vezes é por disciplina. Muitas vezes por disciplina. Pensando na história de Israel, você vai ver quantas vezes Deus permite que aquele povo seja conquistado por outros tantos povos, de forma muitas vezes terríveis, de grande sofrimento, de matança, de crueldade. Deus permite porque é um povo que abandona Deus. Então Deus permite que os povos venham e os dominem. Então Deus permite, e às vezes é em forma de disciplina, o mal na nossa vida. Mas também, às vezes, há males que vêm nas nossas vidas para nos abençoar. Deus permite o mal para, através dele, nos abençoar. Um grande exemplo disso talvez seja Jesus Cristo e sua morte naquela cruz. Morte de maldição, de terrível sofrimento. Nós nunca conseguiremos dimensionar o que Jesus passou. Nunca conseguiremos. Nunca entenderemos a intensidade do sofrimento do Senhor Jesus, que o faz suar sangue. Não entenderemos o que Jesus passou naquele Getsêmani. Não entenderemos Jesus na cruz orando, já desfigurado. Deus meu, por que me desamparaste? Nunca entenderemos o que Jesus passou. Não tem como dimensionar isso. Pelo que nós somos, seres míseros e pecadores, e Ele santo, imaculado, puro, perfeito. Nunca vamos dimensionar o que Jesus passou. Mas todo aquele sofrimento, conforme o relato de Isaías 53, tudo aquilo pelo que o Senhor Jesus passou, é para que você e eu pudéssemos ser abençoados com um projeto maior chamado salvação. O mal que acometeu Jesus, o sofrimento terrível que acometeu o Senhor Jesus, abençoou você, abençoou a mim, e isso por toda a eternidade. E abençoa todo aquele que em Jesus recebe a salvação da sua alma. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, me permita um parêntese aqui. Todo aquele sofrimento do Senhor Jesus, para você, não tem valor se Jesus não é o teu Salvador. Todo o sofrimento de Jesus, por maior e perfeito que seja, por todo o alcance que há nessa salvação, por todo o império do mal, por toda a condenação que ali foi paga, pena do pecado, morte que foi vencida, para você nada disso terá valor se Jesus não for o teu Salvador. Esse parênteses eu queria deixar porque é algo extremamente significativo. Mas para você não terá significado se no teu coração Jesus não habitar. Diante disso tudo, meu querido irmão, o que nós vemos em Jó? Jó, voltando para ele, né? Jó, ele, nos versos 1, 2 e 3, narra tanto as qualificativas de Jó, como as riquezas de Jó, assim como o temor de Jó, o temor a Deus de Jó. Se você segue o texto, você vai ver que há uma reunião e Satanás se intromete nessa reunião entre Deus e seus anjos, e por alguma razão Deus permite que ele vá lá,
E quando Satanás chega no momento ali de uma conversa com Deus, Deus pergunta para ele de onde você vem, ele diz de rodear e passear pela terra. E visto que ele estava na terra, Deus já pergunta: você viu meu servo Jó? Homem temente, fiel, nas qualificativas, né, que nós temos aqui, reto, que se desvia do mal. E Satanás diz: sim, eu o conheci. Mas aí entra a conversa daquele que é bom por essência, Deus, e aquele que é mau em toda a sua essência, Satanás. E na sua maldade, como Satanás vê essa história de Jó, como Satanás entende Jó, como Satanás entende a sinceridade de Jó. No mesmo capítulo 1, verso 9, diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura é sem razão que Jó teme a Deus? Porventura não tem um motivo outro que não simplesmente o Senhor para Jó te temer? E aí o verso vai continuar, Deus responde para ele: tudo bem, quer prová-lo? Quer tentá-lo? Vai lá. E aí acontece algo tenebroso. Verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí complicou para Jó. Mas eu não quero dizer que todo mal que aconteça seja por ação de Satanás. Não é todo mal que é causado, o autor é Satanás. Mas ao longo da história, da narrativa bíblica, você vai ver Satanás executando o mal. Porque na verdade não há bem nenhum em Satanás, não há nenhuma obra boa em Satanás. Tudo que ele faz é mal, é para o mal. Tanto assim que Jesus, João 10,10, Jesus mesmo vai dizer que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Toda ação de Satanás é para o mal, isso nós sabemos. Mas diante desta realidade, Jó ele é colocado à prova. Por Deus ele é colocado à prova. Mas o agente é Satanás. Satanás ele é o tentador. Enquanto o propósito de Deus era provar Jó, o propósito do tentador, Satanás, era fazê-lo blasfemar contra Deus. Era fazê-lo pecar contra Deus. Deus faria de Jó alguém melhor do que ele já era. Satanás queria fazer de Jó um homem caído no pecado, alguém que blasfemasse do próprio Deus. Deus queria ver fidelidade em Jó. Satanás queria vê-lo destruído. Essa era a diferença entre um e outro. Hoje você sabe, nós não precisamos de Satanás, ou do Satanás agir em nossas vidas para nós cairmos. Hoje o que nós temos visto nos chamados homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes, crianças de Deus, naquele que é chamado de povo de Deus. Hoje o que nós temos visto é que não precisa de muita coisa para você se tornar aquilo que Satanás quer que você seja. Hoje não precisa de muita coisa para Satanás te derrubar. Hoje não precisa Satanás vir pessoalmente te derrubar. Hoje são pequenas coisas. Sentimentos, pessoas, bens que você perde, oportunidades que você perde, problemas de saúde, alguma dor. São pequenas coisas. Quando pensamos diferente de um irmão, do pastor,
de outro irmão, já é suficiente. E tantas pessoas estão se permitindo afastar de Deus por pequenas coisas, coisas tão corriqueiras. Não precisa mais Satanás se incomodar e vir atacar pessoalmente o povo de Deus, o Filho de Deus, aquele que é chamado como Filho de Deus. Hoje não. Hoje somos tão facilmente levados para longe de Deus, nosso próprio coração, nossos próprios desejos, nossas próprias concupiscências, nossas próprias paixões já são suficientes. Nós mesmos já fazemos isso. Não precisa muito, não precisa de Satanás. Nós mesmos, por conta dos desejos dos nossos corações, já nos afastamos de Deus. Aí segue a narrativa. Terminou o verso 12 dizendo que Satanás ele sai da presença de Deus. E quando Satanás sai da presença de Deus com a permissão de Deus, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E de fato, se você pega a leitura, seguindo a leitura, nós já vamos ver a ação de Satanás. Já logo no verso 14, os bois e as jumentas são roubados. Todos os jovens que cuidavam deles são mortos, com exceção de um que leva a informação para Jó. Em seguida, todas as ovelhas são mortas por um fogo que cai do céu. E todos os jovens que trabalhavam cuidando dessas ovelhas são mortos por este fogo, com exceção de um que traz a informação para Jó. Em seguida, camelos também são roubados e todos os jovens mortos, somente um traz informação para Jó. E por fim, o verso 18, diz que os 10 filhos de Jó são mortos quando um vento bate sobre a casa em que eles estavam celebrando e mata todos eles. Uma sequência terrível de ação de Satanás na vida de Jó. O que Jó faz? Abandona Deus? Blasfema contra Deus, como era o propósito de Satanás? Não. O que Jó faz? Verso 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Num ato simbólico, mas externando publicamente a sua humilhação. Ele não culpa Deus. Ele adora Deus. Simplesmente ele adora a Deus. Que coisa linda. Que exemplo maravilhoso. Quem de nós faríamos isso hoje? O verso 21 fala sobre essa adoração. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, por alguém que numa adversidade como esta, foi capaz de adorar ao Senhor. Toda ação destrutiva aqui foi de Satanás, mas a atribuição e a adoração foi a Deus. Satanás não foi nem mencionado por Jó. Toda ação destrutiva foi de Satanás, mas a atribuição daquilo tudo
E a adoração por aquilo tudo é direcionada unicamente a Deus. O propósito de Deus, que era provar a fidelidade para ser adorado, se cumpre perfeitamente. O propósito de Satanás, que era fazê-lo blasfemar e pecar contra Deus, simplesmente cai por terra. Por quê? Porque nos olhos de Jó, só Deus era contemplado. Aos olhos de Jó, toda a ação era de Deus. Então Deus é para ser adorado. Na visão de Jó, tudo o que ele tinha, inclusive a vida, fora Deus que dera. Então, Deus tinha também o direito de tirar. Então, aos olhos de Jó, tudo o que estava acontecendo era a ação de Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por um exemplo tão maravilhoso, por um aprendizado tão profundo, que nós temos um texto como este. Hoje é fácil nós nos alegrarmos com as bênçãos de Deus, com aquilo que Deus nos dá em resposta das nossas orações, mas é igualmente fácil nós pecarmos contra Deus pelo mal que acomete as nossas vidas. Seja com palavras de maldição, seja com xingamentos, seja com ofensas. Nós queremos sempre encontrar a razão, o causador, a fonte do mal. Mas, na verdade, meu querido irmão, Jó, ele era um homem tão distinto nesse sentido, que tanto o bem quanto o mal, aos olhos dele, vinham de Deus. Então, ele adora a Deus. Tão lindo pensar dessa maneira, tão lindo entender como Jó entendia. Os seus olhos não contemplavam Satanás e a sua obra, não contemplava a fonte dos problemas. Pelo contrário, ele contemplava a Deus, a obra de Deus. Meu querido, diante dos problemas que te acometem, seja de perda, seja de frustração, seja de doença, seja por dores ou situações que sejam, muitas vezes nossa atitude é de xingar, é de soltar palavras de maledicências, de maldições. Mas isso não adora, não engrandece a Deus, pelo contrário, isso traz felicidade e aplausos da parte de Satanás. E você, meu querido irmão, também um homem, uma mulher de Deus, deveria ter no seu coração a mesma visão de Jó. Se Deus me deu, Deus tem o direito de tomar. Se eu tenho as bênçãos de Deus, também posso passar pelos problemas. E a minha reação a isso tudo, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que você vai dizer, é fácil falar, difícil é fazer. Mas Jó poderia ter a mesma desculpa que você e eu. A mesma justificativa que você e eu. Mas para ele, era tão fácil falar quanto fazer. Aí você vê o porquê das qualificativas, né? De um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Basta você ter esta qualificativa. E no que acontecer com você, independente das circunstâncias, você vai honrar a Deus, temer a Deus, ser sincero e reto aos olhos de Deus, alguém que se desvia do mal. E eu quero terminar com o último verso que diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O propósito de Satanás era derrubar Jó através do pecado, da blasfêmia contra Deus. O propósito de Deus era provar a fidelidade de Jó. Quem foi honrado? Deus foi honrado. Satanás aqui ele perde. E diz o texto que apesar de Jó ter atribuído a Deus o fato em si, ele não atribui esse fato como sendo uma culpa, uma falta em Deus. Ele entende ser o direito de Deus que deu também de tirar.
Meu querido, que os teus olhos, como os olhos de Jó, possam estar em Deus, seja pelas coisas boas, pelas bênçãos, seja pelas coisas más, por aquilo que você entristece. Meu querido, que os teus olhos estejam em Deus, não atribua a Satanás, não atribua a pessoas, não atribua a circunstâncias, a razão do seu pecar, a razão da sua frustração, a razão do seu desvio dos caminhos do Senhor, do seu esfriamento. Não culpe os teus próprios olhos que desfocam de Deus. Porque se você estiver olhando para Deus, a sua reação será como a de Jó. Bendito seja o nome do Senhor e glórias sejam dadas a Deus por este exemplo maravilhoso. Nós ouviremos uma música agora, uma apresentação musical. E a minha oração é que Deus aplique esta palavra ao teu coração e também te edifique com essa música que nós vamos ouvir. Ou se você conhecer, pode cantar também. Mas seja edificado. E meu querido irmão, avalie a sua vida. Hoje, diante das circunstâncias ruins que acontecem na sua vida, quem está se alegrando? Deus ou Satanás? Por quê? Hoje Satanás não precisa vir pessoalmente mais para te tentar. Hoje o teu coração, o meu coração, hoje a minha língua, o meu proceder, o meu pensamento, por si só, já é capaz de me levar para longe de Deus. Que o Senhor nos ajude a avaliar as nossas vidas. E que os nossos olhos não sejam distraídos pelos entretenimentos deste mundo que só trazem maldade para o nosso coração. Mas que os nossos olhos estejam em Deus e que a bondade dele possa inundar o nosso coração, de forma que as mesmas qualificativas de Jó possam ser vistas em você e em mim, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e te abençoe e te edifique também com essa canção que estaremos assistindo neste momento. Ou participe dela cantando. Que o Senhor assim edifique o nosso coração. O que vendrá tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras.
Louvado seja Deus pela instrumentalidade desses irmãos. Louvado seja Deus por essa música tão edificante, tão tocante. Que o Senhor possa tocar no teu coração, assim como tem tocado no meu também. Que você não permita deixar este momento de culto onde estamos juntos, sem que a obra de Deus seja feita na sua vida, para moldar, para te permitir e te fazer ser melhor, para resplandecer em ti a bondade e a glória de Deus, e que toda obra que é do nosso coração, que é do nosso inimigo, possa ser destruída pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Quero terminar este culto e deixar aqui alguns pedidos. Ore pelos missionários, ore pelos pastores, ore pelas famílias, ore pelos enfermos, pelos desanimados. Ore para que Deus complete essa obra no coração daqueles que também estão se afastando de Deus. Que este tempo seja um tempo em que os nossos corações possam olhar para Deus e que, independente das circunstâncias, sejam boas ou más, o Senhor seja adorado nas nossas vidas, porque eu tenho certeza, como também é a história de Jó, se Deus permitir, continuaremos nela. No final você vai ver que, independente da circunstância, a bênção de Deus foi generosa na vida dele, porque ele foi fiel com o Senhor. Que seja essa a realidade da sua vida também, e que você seja alguém dedicado à oração e à devoção a Deus. Vamos orar e já estaremos encerrando o nosso culto, também agradecendo e consagrando ao Senhor pelos dízimos e ofertas que têm sido entregues, consagradas ao Senhor, pela fidelidade de cada um em saber que se Deus tem te dado, você também tem o que ofertar para o Senhor. Que assim seja algo também a ser trabalhado pelo Senhor em cada um dos nossos corações. Vamos orar? Muito obrigado, bom Deus, por esse tempo que passamos juntos. Muito obrigado pelo privilégio de cultuar o Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelos livramentos e pelas provisões. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade, que ela desperte em nós a fidelidade para com o Senhor também. Obrigado, Deus, por cada parte deste culto, por cada música e hino que cantamos, pela mensagem, pelo testemunho, pela música que ouvimos, ó Deus. Tudo seja para a honra e glória do teu nome, que os nossos corações realmente tenham sido edificados, ó Deus, enquanto cultuamos ao Senhor. Ó Deus, agora leva-nos em uma semana de vitórias, que cada dia seja um dia de vitória, mas que entendamos, ó Deus, que a vitória não depende simplesmente do nosso esforço ou da nossa capacidade para lutar, mas sim da nossa dependência e fidelidade do Senhor, para com o Senhor. Que assim o teu nome seja glorificado. Deus, abençoa o teu povo, abençoa, Deus, as nossas vidas. E que o amor do nosso grande Deus, o Pai, a bendita graça de Jesus, o seu Filho amado, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. This is amazing grace.